Vocês sabiam que fazer as refeições com a sua família à mesa pode tornar a vida de todos mais saudável? Este e outros temas sobre nutrição serão os assuntos do nosso podcast, o Pod Nossa Saúde de hoje. Mas antes, eu quero convidar vocês para curtir o nosso canal, se inscrever, compartilhar, ativar os sininhos, colocar o seu like ali e também sugerir para os seus colegas, porque esse tema de hoje também foi sugestão de vocês. E, gente, claro que eu não posso esquecer, né, que do meu lado... Vinícius, meu filho, que está comigo aqui nessa nova temporada. Espero que fique por muitas temporadas, né, Vinícius? Eu espero que sim também. Vai Tô ser muito gostando bom. bastante de fazer esse programa. Tá gostando? Tá bem legal. E olha, manda sugestões pra gente aqui, coloquem aí a nota de vocês pro Vinícius. Vamos ver se realmente ele vai continuar com a gente, né, Vinícius? Eu espero se depender dele, acho que sim. Né? Sim. Bom, e hoje nós vamos conversar com uma pessoa querida, uma profissional exemplar. Ela é nutricionista há mais de 16 anos, palestrante, escritora especializada em grávidas. Bem-vinda, Elaine Pádua. Obrigada. Você tá aqui. Poxa, eu que agradeço. Uma honra estar aqui com vocês, né? E falar de um tema tão importante. Demais. Incrível, muito obrigada. Muito importante, né? Sem dúvida. É como eu falei agora, é atemporal esse tema, essa sua profissão, essa sua especialidade, né? Esse seu dedicar. Todo mundo precisa saber sobre isso, sobre esse assunto. Com certeza. Né? Eu sempre falo que tudo começa na barriga das mães, porque toda a formação celular está acontecendo ali. Então, quando a mãe entende a importância que cada semana tem em todo o processo de gestação, aquela coisa de, vou comer por 2, né? E vou ganhar muito peso, isso já caiu, porque a gente sabe da importância que ela tem hoje em relação aos cuidados que ela terá, não só com a alimentação, com tudo que ela pensa, com tudo que ela sente, porque isso vai impactar diretamente na formação fetal. E aí eu brinco, eu falo, nós somos o que as nossas mães comeram na gestação e talvez o que as nossas avós comeram. Olha, que legal. Porque tudo acontece ali. Então, hoje, toda a nossa predisposição genética para o desenvolvimento de qualquer doença que a gente venha a ter é justamente porque alguma coisa aconteceu de diferente ali na barriga das nossas mães. Posso tirar uma dúvida aqui? Por exemplo, eu tenho doença celíaca. Eu descobri, vai fazer 3 anos, e acabou que eu fiz endoscopia, fiz mandou pra biópsia, depois eu fiz o teste sanguíneo. Ela, na minha gestação, comia muita aveia. Eu sensibilizei ele, eu acho. Eu sensibilizei o organismo do Vinícius. Porque era todo dia um pote de aveia. Uma quantidade grande, né? Não era uma colher, 2 colheres de sopa, né? Era 9 meses, 500 gramas de aveia por dia. Então, eu acho que eu sensibilizei ele a tal epigenética, que a gente conhece. Exatamente, que é o que a gente vem falando. Exatamente. Ele nasceu, sem a gente saber, óbvio, né? Com doença celíaca, com essa mutação. E foi descobrir agora, como ele falou, há 3 anos atrás. Porque não tem ninguém com doença celíaca. Que justificasse, né? Ele vir com essa predisposição. E a gente sabendo hoje, talvez se a gente falasse disso há 20 anos atrás, falar, não, imagina, você comeu aveia, deu isso. Besteira, exato, né? mas hoje a gente já sabe, né? Você começa a fazer associações do que vem acontecendo. E talvez daqui a alguns anos a gente realmente vai ter certeza, né? De tudo que a gente vai trabalhar em relação à prevenção, porque claro que, por sorte, a gente está tendo muita tecnologia a favor disso, para justamente mostrar o quanto você saber, conhecer o seu corpo vai ser importante para você tomar essas decisões e que isso vai impactar na saúde das próximas gerações. Eu acho que hoje o meu grande trabalho é ajudar essas mães sem culpa, livre de julgamentos. Eu acho que isso é muito importante dizer, porque a mãe já chega culpada, né? É aquela coisa, né? Eu sempre brinco também, eu falo, meu Deus, mãe já é culpada, né? Porque olha, por que eu não fiz isso antes? Eu sou palestrante de um grande banco aqui em São Paulo há muitos anos, e todas as vezes que eu era contratada para dar palestra, eu chegava por volta da 25ª semana de gestação dessas pacientes do banco. E a hora que eu terminava a minha apresentação, eu já senti uma grande culpa ali na plateia, porque a maioria não sabia da importância que ela tem nas suas escolhas em relação à alimentação, porque todas têm muitas dúvidas. Sim. Então, eu acho que isso também é muito interessante. Hoje, o profissional está alinhado para desmistificar, para ajudar essa paciente a entender o que ela pode, o que ela não pode, mas deixando essa culpa de lado, fazendo com que essa mulher realmente tenha uma visão mais leve do que ela vai mudar, e acho que mais importante, valorizando essas pequenas mudanças para a vida, e não de repente fazendo uma coisa que ela não vai conseguir seguir, e ao invés de você ajudar, que é o que eu vejo também muito hoje na realidade do consultório,
consultório. Ao invés de você estar ajudando sua paciente, você está atrapalhando e trazendo mais um problema para o dia a dia dela. Porque realmente a vida da mulher, no geral, não é fácil. Exatamente. Ainda mais na época da gravidez também, na gestação, né? E eu tenho uma dúvida, até uma curiosidade, é assim, a mulher, ela tem a primeira gesta, a segunda gesta, todas são diferentes. A gente sabe, eu tenho meu segundo filho e são diferentes. Os cuidados em relação à alimentação, não vou dizer que são os mesmos, mas a gente precisa ter uma base. Ótimo, né? Para o que serve e o que vai fazer mal ou não. Mas você pega muitas diferenças entre as gestações de uma única mulher, assim, em relação à sua área? O que a gente percebe hoje, eu sempre falo, é exatamente isso. Eu acho que cada gestação é única. Eu acredito que na segunda gestação a mulher ela está mais pronta, ela já sabe um pouco o que ela espera. A primeira ainda tudo é muito novidade. Então você começa ali por volta da 7ª, 8ª semana já com um pouco mais de enjoo. Você tem vários desconfortos gastrointestinais, estufamento abdominal, muitas vezes azia, né? Todo aquele desconforto normal. Você imagina, né? Toda aquela produção hormonal acontecendo. Às vezes o médico está administrando a progesterona para evitar a contração do útero. Então, a gente também tem casos que, muitas vezes, eu estou cuidando de pacientes que fazem FIV, né, fertilização. Então, são pacientes completamente diferentes. Sim. Hoje, eu acho que a conduta é entender a necessidade individualizada daquela mulher, entender qual é a necessidade atual e, dentro daquilo, trabalhar o que tem que ser trabalhado, deixando muito claro que a paciente, ela precisa, claro, se esforçar para fazer o que tem que ser feito, mas, mais uma vez, deixando essa paciente mais tranquila, mais leve em relação às suas escolhas. Porque a nutrição é uma construção. Então, eu não acredito em nada que você impõe e algo que, de repente, você vai introduzir ali, mas não é a realidade daquela paciente, ela não consegue fazer. Então, várias vezes eu pego pacientes que já passaram com 10, 12 profissionais se sentindo frustradas porque não conseguiram resultado. E mesmo na gestação, porque ela tem toda uma oscilação hormonal acontecendo, ela precisa de um olhar mais humano, eu diria até, né, para entender todos aqueles sintomas. Muitas mulheres relatam que não têm vontade mais de ver o marido nas primeiras semanas. Pode ser que na segunda gestação isso não aconteça. É diferente. Então, assim, em algum caso tem mais enjoo, em outra nem tanto. Tá. Então, de verdade, a gente vai trabalhando com a individualidade de cada mulher, dando essa assistência e eu acho que o mais importante, acolhendo a nossa paciente. Eu acho que você falou uma coisa que é muito importante para mim, até por ser mãe, a minha visão hoje é diferente, porque eu já passei por gestações, eu sei de verdade como que a mulher se sente. E muitas vezes eu sinto que falta esse acolhimento mesmo, né? Esse olhar de falar, olha, eu também estou aqui para te ajudar, não só na nutrição, mas eu entendo todo o processo que você está vivendo e sei que não é fácil. Então, até por conta disso, eu estou vindo agora, montando uma empresa nova, que vai chamar Maternidade de Ouro, que vem justamente para ajudar essas mamães brasileiras. Como é que é isso? Conta pra gente. Então, é um projeto, né? Até por atender muitas mulheres. Na verdade, o meu mestrado é com grávidas. Eu tenho um livro que chama Que Tem no Prato da Grávida. Ah, que incrível! Posso tirar uma dúvida? Pode, claro. Tem alguma alimentação que você deva seguir para quem quer engravidar, que assim, talvez melhore durante a gestação ou algo do tipo? Tem. O ideal seria a gente já preparar a mulher para engravidar. Porque eu vou melhorar muito a qualidade, né, do óssito, né, de todo o material que a gente precisa ali, né? Tanto do pai como da mãe. A gente pensa só na mulher, mas o homem também vai ter um papel importante ali. Ele vai contribuir também para essa formação. Então, muitas vezes a gente já prepara tanto o homem quanto a mulher, com suplementação, com vários nutrientes e, claro, melhorando a alimentação. Um dos nutrientes, por exemplo, é o ácido fólico. Na verdade, o metilfolato, que hoje é a forma ativa do ácido fólico. E aí outros nutrientes também, vitaminas do complexo B, antioxidantes, para deixar essa mulher mais fértil e já preparar para todo esse processo. E aí depois, na gestação, também tem todo um preparo. Porque mais do que a quantidade de alimentos, vai ser a qualidade nutricional do que aquela mulher está consumindo, tanto para quem quer engravidar quanto para quem já engravidou. Então, claro que o cenário mais adequado seria preparar. Para depois. Tem tempo? Antes? O ideal seria 6 meses. Mas assim, não é a nossa realidade do consultório, né? Quando a paciente chega para mim, assim, falando assim, olha, eu quero engravidar daqui 3 meses, eu fico muito feliz. Porque em 3 meses dá pra gente fazer um grande trabalho. Dando, por exemplo, nutrientes hoje, como o mil-inositol, o próprio DHA, que é um nutriente essencial para a formação cognitiva e visual do bebê. E para a mãe também vai ter uma atuação muito interessante. Todas as vitaminas essenciais, principalmente o folato, que é importantíssimo para o fechamento do tubo neural do bebê. Então, se a gente já consegue fazer esse trabalho, inclusive também deixar essa mãe dentro de um peso adequado.
Porque depois, na gestação, a gente não pode trabalhar com dieta. E algumas mães se apavoram e querem entrar em dieta restritiva. Isso pode impactar em toda a formação fetal. E aí, conversar com essa mãe acaba sendo um pouco mais trabalhoso. Então, já entender, entra na gestação dentro de um peso adequado para a gente, de verdade, depois poder vivenciar esse momento que vai ser o único na sua vida e que cada semana é muito importante. Então, 3 meses seria o ideal. Na verdade, 6 seria o ideal. Tanto que hoje a gente tem falado desse intervalo de ouro em torno aí... hoje seria... A gente teria os 6 meses de preparo, na verdade 3 meses, vamos colocar assim, 9 meses de gestação e mais os 2 primeiros anos da criança, né, seriam os 1000 dias, né, que a gente tem falado hoje em torno de 1100 dias até, que é o prazo que a gente vai precisar para cuidar dessa mãe. Então 3 para você engravidar, gestação, que é super importante, e depois o pós-parto, que a gente também acaba negligenciando. Porque quando a criança nasce, a gente esquece da mãe e presta atenção só na criança. E essa mulher vai precisar de cuidados, porque ela vai ter realmente uma queda hormonal muito grande. E muitas vezes ela pode ter um blues, ela pode ter alguns... probleminhas ali que ninguém muitas vezes está tão antenado nisso. Eu lembro que uma época que eu atendia clínica, chegou uma mãe, uma pós-puérpera, né? Isso. E ela chegou com os dentes caindo. Falta de cálcio, provavelmente. Ela falava assim, não sei o que está acontecendo, tá caindo meus dentes. Caía mesmo. Ela jovem. E aí, lá de trás, começou a cair os dentes. Eu falei, olha que absurdo, isso é o quê? Com certeza. Ela está... deficiência de nutrientes. Exatamente. Vai tudo pro bebê. Consumindo tudo ali no leite materno. Exatamente. Não continuou a repor vitaminas, que é fundamental. Né, que é fundamental. E aí acabou, a mulher sem dente. Falei, gente, olha só a negligência que a própria mãe tem com ela. Porque agora é só bebê, Exato. Né? Agora você perguntou isso por quê? Você está querendo que alguém engravide? Não, pelo amor de Deus. Só para entender a sua curiosidade. Né? Não, tá tranquilo. E me fala um pouquinho da maternidade de ouro que você estava começando, e só para a gente finalizar. A maternidade de ouro, ela vem com uma necessidade de amparar, de ajudar essa mãe, de acolher. Hoje, com o consultório e até com a própria pandemia, a pandemia teve um lado, né, não é que eu quero dizer que teve um lado positivo, mas acabou tendo um lado positivo no sentido de fazer com que a gente acessasse mais as casas dos pacientes fora do Brasil. Né? Então, muitas vezes, o conselho não permitia fazer consulta online. Hoje, a gente consegue atender pessoas do mundo inteiro. E o que eu comecei a perceber é que lá fora não se tem um trabalho de acolhimento como hoje a gente tem no Brasil. Hoje, realmente, a gente tem uma rede de apoio, de conexão, quer queira, quer não. A gente tem profissionais com uma visão multidisciplinar. E hoje eu atendo pacientes nos Estados Unidos, no Canadá, na Itália, na França, e eu vejo essa deficiência, inclusive com mães brasileiras, de não ter essa rede de apoio, de ter muitas dúvidas a respeito da maternidade. E mesmo as brasileiras, eu sinto que falta acolhimento para aquela mulher que está gerando uma vida e que muitas vezes tem sentimentos ambíguos mesmo, de dificuldades. Hoje ela está apaixonada pelo filho, amanhã ela pode não estar. Hoje ela olha para a barriga, ela sente amor e amanhã ela não sente. E muitas vezes ela não tem com quem falar sobre isso, porque dependendo do que ela vai falar, ela será julgada. Incrível. E eu, como profissional, mais até do que nutrição, mãe, passando por toda essa experiência, palestrando muito para grandes marcas aqui no Brasil, fazendo livro junto com uma médica que é uma grande referência no Brasil, que inclusive diminuiu o índice de gravidez na adolescência, que é a doutora Albertina. Não sei se você já ouviu falar da doutora Albertina. Ela é maravilhosa, né? Ela é minha professora da minha área, da minha profissão. E realmente fez o livro comigo, que tem no Prato da Grávida, sou eu e a doutora Albertina. Eu aprendi muito com a Albertina de que, mais do que nutricionista hoje, eu sou uma mãe, eu sou uma mulher que preciso acolher outras mulheres. E entendo que o que falta hoje é um pouco dessa visão multidisciplinar, de olhar e falar, olha, a nutrição pode te ajudar a melhorar a produção de neurotransmissores, a te deixar numa condição de saúde e bem-estar, mais feliz. Porque na gestação você também deve ser feliz, mas você não tem obrigação de ser feliz. Então, muitas vezes,
entender que ter uma certa tristeza, passar por momentos de dificuldade e de um pouco de angústia é normal. Só que às vezes comentar isso com a sua amiga pode não ser legal, porque ela vai falar, não, mas comigo isso não aconteceu. Eu amo meu filho desde que eu conheci. E você se sente errada. Exato. É verdade. Então essa mulher acaba não tendo esse acolhimento. Então a maternidade de ouro, ela vem para dar esse suporte. É muito legal, muito justamente, importante isso. Não só nutricional, mas na fase de amamentação, que é uma fase também muito difícil na vida da mulher, porque ela vive uma prisão domiciliar, de cuidados grandes ali com o filho. Ela muitas vezes vai deixar o trabalho dela, vai deixar a profissão. Hoje a gente tem que entender que as mulheres, elas estão tendo filhos mais tarde. Muitas vezes são grandes executivas, que também têm a dificuldade de deixar o seu próprio trabalho para ser mãe. Trabalhar, para poder cuidar desse espaço, né? De ser mãe, mas que isso também gera uma dúvida, porque muitas vezes está deixando todo o seu time, toda a sua profissão de lado para cuidar. E isso acaba gerando uma certa angústia. Então a gente vai estar ali justamente para dar esse suporte, para mostrar o quanto outras mulheres podem se ajudar a fortalecer a maternidade e mostrar que ela não é cor-de-rosa. Não, e passa pela mesma coisa, né? As mulheres passam pelas mesmas coisas, mas a gente não conta sobre isso, né? A gente meio que fica assim, na nossa defensiva ali. Ai, nossa, ela tá falando que não gosta da barriga dela. Ai, eu adorava a minha barriga. Mas, na verdade, teve momentos que você tava detestando aquela barriga. E tá tudo bem, e tá tudo bem. Não você, mas detestando a barriga. Exato. Porque é uma mudança muito drástica do teu corpo, né? Principalmente quando a mulher é mais vaidosa, é mais nova. A mulher olha o que aconteceu comigo. E a gente realmente se sente sozinha em tudo isso. A gente totalmente. Fala, não vamos ser mais as mesmas. É solitário. É solitário. E ninguém fala a real da história toda. Porque todo mundo fala, mas é lindo, você vai fazer enxoval, você vai comprar o berço, né? Você vai viajar para os Estados Unidos para comprar. É tudo pro bebê. Só que veja, são coisas que você está vivenciando ali que muitas vezes você não pode compartilhar com uma outra pessoa. Sim. E eu acho que hoje a ideia é justamente mostrar que não é cor-de-rosa, é vida real, e que a gente vai ter momentos que realmente você vai se dedicar muito, vão ter momentos que talvez você não vai estar ali 100% naquela condição, e está tudo bem. Porque nós somos mulheres, a gente acaba no final dando conta de tudo. Olha só, a gente tem que cuidar da suplementação, da alimentação, a volta ao corpo, né? Então muitas vezes você já está com diástase, você ganhou um pouco mais de peso, você está mais inchada, né? Você está com toda essa oscilação hormonal acontecendo, você está com queda de cabelo que ninguém fala, né? Tua pele mudou. Então veja, são muitas mudanças, ainda tendo que dar conta de um recém-nascido. Então nasce uma criança, nasce uma mãe, nasce uma família. Então, muito bom isso que você falou, porque você trabalha com a nutrição dentro do planejamento familiar. Exato. Como é que é isso? Explica pra gente um pouquinho sobre o todo, né? Porque envolve, como você falou, também o pai, enfim. Toda a família. Eu acho que hoje a minha grande missão como profissional da área da saúde no Brasil é trazer a família à mesa novamente. A gente perdeu isso. A gente perdeu isso por conta de muitas dietas restritivas. Hoje o pai faz uma dieta, a mãe faz outra, e a criança come num canto da casa sozinho. Muitas vezes num ambiente que não é agradável, que não é visual para a criança, que muitas vezes é lúdica, que ainda quer participar de tudo isso. E muitas vezes eu vejo os pais ansiosos na hora da alimentação, porque os filhos não comem, porque os filhos hoje mostram essa dificuldade à mesa. E ao invés da gente trazer uma memória agradável, feliz, para os nossos filhos, construir isso, que hoje é o que eu tento fazer com as minhas filhas, não que seja fácil, né? Mas hoje eu tento trazer as minhas filhas para a cozinha, à mesa, de preparar as refeições em família, que a gente também está perdendo isso, com deliveries. Não vou discutir praticidade, nada disso, eu acho que cada um tem a sua dinâmica e realidade na família. Mas o fato é que a gente está perdendo, e eu lembro que o mais legal era poder sentir aquele cheirinho da macarronada do final de semana que a minha avó fazia, que hoje não está mais aqui. Aquela cucazinha que tinha açúcar lá ali no... Sim, naquele pão. No pãozinho delicioso lá do sul, com canela. Mas, gente, que aquilo gera uma memória maravilhosa, que até te emociona, porque a alimentação ela não pode estar atrelada só à contagem de calorias, ela também tem que estar atrelada claro, a qualidade nutricional, a saúde. Você não vai comer pizza todos os dias. Mas você também não pode se julgar e se culpar em comer pizza todos os dias. Então, hoje, eu acho que o meu grande trabalho é mostrar o quanto a alimentação não tem essa dicotomia de alimento vilão e mocinho. E o mais importante é você equilibrar o que você vai comer. Não é um brigadeiro que vai te engordar, mas é o quanto esse brigadeiro vai entrar na sua rotina.
Então, você comer um brigadeiro uma vez na semana com a tua família, com a tua filha, tomar um sorvete, isso tem que ser um momento de prazer e não de culpa. Com certeza. E tentar trazer as nossas crianças hoje para a nossa realidade, de fazer o hortifruti com a mãe, vai mais à feira, vai no supermercado, vamos preparar uma receita juntos. Então, eu acho que a gente perdeu algo de reunir a família à mesa e de fazer com que, de verdade, a gente faça uma construção de uma memória que gere um conforto lá na frente. De você lembrar que quando você estava com a sua mãe, a cozinha era um momento de prazer agradável. Não, com certeza. A gente perdeu bastante isso hoje em dia. Você, por exemplo, tem 25, eu tenho 46, você tem quanto? 45. 45, um ano de diferença. Eu não sei você, Vinícius, eu tenho essa memória afetiva. Eu tenho bastante. Você também. tem essa memória afetiva? Não, assim, não tanto, mas eu tenho. Tipo, eu acho que isso está se diminuindo, né? Está se perdendo. Olha, ele tem 25, nós somos de outra geração que ele, claro. Mas ele sente ainda aquela coisa, ainda tem a memória afetiva. Agora eu acho que as crianças que estão nascendo hoje não têm essa memória afetiva. Não tem, porque é tudo industrializado. A gente perdeu a cultura de preparar, porque se fala da questão da falta de tempo, mas o fato é que se você também se organizar, você consegue... E assim, eu falo com coisas simples, tá? Eu não tô falando para ir lá e ficar 3, 4 horas cozinhando, mas você pode ir lá e fazer uma massa legal. Uma criança, por exemplo, que não come verduras e legumes, você pode ir lá e fazer um molho diferente, com salsinha, cebolinha, faz um pesto com a criança, leva para um alimento que ela já tem prazer em consumir, de repente um macarrão, e ali você vai misturar esse molho que ela mesma fez com você. Eu duvido que ela não vai provar isso com os pais. E você vai gerando essa conexão na cozinha da criança participar, planejar isso com você, deixar a criança participar. Hoje você que vai escolher a receita que nós vamos preparar junto. Não precisa ser todos os dias, mas uma vez na semana fazer essa receita com seu filho. Leva até o hortifruti, compra juntos, vamos fazer. E com isso a gente vai melhorando o repertório alimentar dos nossos filhos que comem a mesma coisa. Você sai um pouco dos produtos industrializados, que hoje é comum. Muito. Hoje a gente, lógico que busca marcas que produzem produtos mais clean label. Você também está no consultório, você sabe disso. A gente vai, porque claro que hoje a demanda do nosso paciente é essa. Ele quer consumir produtos mais práticos, mais fáceis. Rápidos. E ele quer o industrializado, mas claro que a gente vai olhar o rótulo e dar essa orientação de uma forma mais legal e mais correta, mas eu acho que de verdade a gente poderia estar investindo um pouco mais nesses momentos em família, porque tudo começa à mesa. Eu acho assim, que nem você falou, eu lembro da casa da minha avó, esse tipo de coisa. Eu acho que a avó, ela cozinhava, aí depois a outra geração da avó, ela cozinha, e a geração de hoje, que é a minha, não cozinha mais. Não cozinha mais. Tem alguém para fazer? Tem alguém para fazer, ou é fast food. Então, acho que acaba perdendo esse contato de você sentar numa mesa e comer todo mundo junto, reunido. Ou às vezes acaba ligando uma televisão e às vezes nem você pergunta. Não tá nem prestando atenção no que você tá fazendo, né? Você não tá com atenção plena ali. Porque é gostoso chegar no final do dia e sentar e falar, como é que foi seu dia hoje? Ter toda aquela conversa. Exatamente, entendeu? porque é ali que você vai fortalecer vínculos afetivos com a sua família. De ouvir, de olhar, de sentar, olhar no olho mesmo, né? É o que a gente tá perdendo. Hoje tá cada um num celular, eu sei porque eu também passo por isso. Sim, com as crianças o tempo inteiro querendo celular na hora da refeição. Isso realmente é um desafio, né? E você que estuda muito, dentro de tudo isso, na parte científica, aonde que isso chega em relação à nossa fisiologia? O que isso afeta a nossa cognição, a memória, o aprendizado das crianças? Tem estudos já com certeza. publicados? O tempo de tela hoje deveria ser diminuído, né? Vários profissionais de outras áreas, não só da nutrição, já têm falado que o tempo de tela hoje é muito grande das crianças em geral. Isso tem impactado, né, em qualidade, em estado de alerta, em concentração, em outras atividades que são importantes. Porque hoje as crianças não estão trabalhando, né? A parte manual, quer dizer, tudo que a gente também já fazia no passado, né? A gente brincava na rua. Exatamente. Mexia com a criatividade da gente. Exato, que é super importante. Claro que é uma outra geração, a gente também tem que entender que a tecnologia, ela vem também para somar. Mas eu acho que a gente talvez vai precisar saber lidar melhor com isso e ter um equilíbrio. Eu acho que o que está faltando realmente é um equilíbrio em todas as áreas e todos os pilares. Quando a gente pensa nos pilares, em 2019 eu fui para Harvard estudar justamente sobre lifestyle, né? E lá eu aprendi o quanto é importante a gente cuidar desses pilares. Então, equilibrar a alimentação, não é só alimentação, mas o quanto que eu vou conseguir trabalhar a alimentação num contexto saudável, não se culpando de quando você for comer uma fatia de pizza com seus amigos, tá tudo bem. Tomar sua cervejinha, tomar um vinhozinho de forma moderada. Não é para tomar uma garrafa, mas vamos lá, tomar uma tacinha e ser feliz também. Porque isso também é um dos pilares que Harvard fala da importância. É mesmo? Eles usam um estudo? Eles usam, são 5 pilares. Alimentação,
Atividade física, que é fundamental. Nosso corpo não nasceu para ficar parado, então você tem que treinar, você tem que fazer alguma coisa que te dê prazer. Isso também vai ser muito importante. Qualidade de sono, porque hoje, o que também tem acontecido, os nossos adolescentes dormem muito tarde, os adultos dormem tarde, e depois querem entrar na melatonina. Eu falo, minha gente, não tem milagre. Falamos. Né? Como que eu vou te dar melatonina se a ideia é, vai dormir mais cedo, para você conseguir fazer toda essa produção de forma endógena. Se precisar de melatonina, depois a gente vai entrar com ela. Mas é claro que muitas vezes tem que consertar o hábito, que é isso que está faltando. Eu acho que até eu diria que a grande missão, né, o grande desafio é a mudança de comportamento e trabalhar hábito. Porque não é você dar um remedinho na boquinha do paciente e está resolvido. Ali, ele tem que querer mudar. Trabalhar o hábito. Trabalhar o hábito vai ser o mais importante. Isso realmente é o grande desafio. Então, alimentação, atividade física, qualidade de sono, gerenciar estresse. Porque estresse nós teremos. Não tem como. E todo o excesso de estresse gera uma produção hormonal que não é interessante. Que, inclusive, né, cortisol vai acabar aumentando gordura, né, abdominal. Então, a gente também tem que ter esse cuidado. Isso vai gerar outros problemas. O estresse, eu diria que é um grande causador hoje de doenças, né? Acho que é o vírus. Eu também acho. O vírus de hoje é o estresse. Eu acho. Né? Porque a gente fala assim, é moda falar que é estresse. Gente, mas não é moda. É a realidade. É a realidade. Você pode estressar dentro de casa, você pode estar estressado no seu trabalho, você pode estar estressado no trânsito, com o teu filho em casa pequeno. Enfim, estresse. Estresse é o vírus de hoje. A gente precisa saber gerenciar isso. Você falou... É fundamental. E o interessante é que o estresse faz você gastar muito nutriente. E muitas vezes, se você já não consome, porque, mais uma vez, hoje a alimentação, em geral, da população é pobre em micronutrientes. Então, muitas vezes, você não tem um aporte necessário para dar conta, para o seu corpo conseguir dar conta de gerenciar tudo isso também. Então, uma coisa que eu tenho feito muito com os meus pacientes, você vai passar estresse no seu dia a dia, você vai ter várias coisas que vão sair do seu controle. Claro, tenta lidar de uma forma positiva com isso. Claro que a gente vai estressar. E ter uma válvula de escape, né? Fazer uma meditação. Perfeito. Isso é super importante nos dias atuais. Sentar com teu filho e esquecer de celular, né? Se conectar com a natureza, que eu acho que é uma coisa que a gente também não faz tanto, né? Super bem com isso. E que eu acho também que faz uma grande diferença. E aí o último pilar de Harvard, que eu acho maravilhoso, felicidade. Ser feliz. Então, quando eu penso... A hora que eu tô com o meu paciente ali na frente, que eu tô olhando, ele tá me contando um pouco da história, né, detalhada que a gente acaba fazendo, eu tô olhando e entendendo como que esse paciente funciona com todos esses pilares. Então, não é só alimentação. Como que é o trabalho dele? Ele tem um trabalho que ele ama ou ele faz só por dinheiro? Ele dorme bem? Ele tem um casamento feliz? Como que tá a relação com os filhos? É saudável? Não é? Ele viaja, ele se conecta com a natureza? Ele come de um jeito alegre? Ele tem gatilhos ao longo aí de todo esse cenário? E o mais importante, ele está fazendo compensações com bebida, cigarro e tudo que a gente sabe. Então, a hora que você tem todo esse panorama, eu já sei o que eu posso trabalhar e o que eu não posso trabalhar. É bem legal isso. Porque você imagina eu dar uma dieta restritiva para uma pessoa que está infeliz no casamento, não tem um trabalho que ama. Muitas vezes, hoje, a gente tem pacientes que chegaram numa fase que não podem mais ter filhos e estão infelizes por conta disso. Então, às vezes, você tem cenários totalmente diferentes e que, mais uma vez, o meu papel ali não é só dar uma dieta. É olhar para aquele paciente, entender qual é a necessidade, ajudar ele a fazer uma construção que pode fazer uma grande diferença na vida dele, para sempre. E não só para ele perder 4, 5 quilinhos e sair de lá e depois voltar a comer tudo isso. Que é para a vida, né? Elaine, mas aí, deixa eu te fazer uma pergunta, uma curiosidade minha. É assim, você tem um paciente, você está com ele, você falou, claro, que é uma construção. Nós... profissionais nunca desistimos dos nossos pacientes, são eles que desistem da gente. Mas assim, na parte prática, quantos meses ou qual o tempo, não vou colocar receita aqui, para você falar, gente, esse paciente não vai aderir, não vai chegar onde ele quer. Não por responsabilidade nossa, porque a gente está aqui para isso. A gente dá toda a informação. Toda a informação, mas... qual que é o seu time aqui de estar com o paciente e falar, poxa, vou tentar, vai. Mas você vê que de repente agora não dá mais. Eu tenho uma sorte que hoje eu atendo muito mulheres que elas estão mais nesse foco de estarem saudáveis para ter um filho e durante toda a gestação. Então essa paciente, ela adere, porque ela quer dar o melhor para o filho. Ela já veio procurando isso. Ela já veio focada e ela sabe que cada trimestre da gestação é muito importante para a saúde do bebê. Então ela vai dar o melhor. É raro uma mulher que não
quer fazer a suplementação de uma forma certinha, cuidar da alimentação, do ganho de peso, porque ela sabe que isso vai impactar na saúde do bebê. E ainda eu falo de mais 2 gerações, então é transgeracional. O paciente que quer perder peso, esse realmente é um desafio. Ele tem que estar muito pronto. Então, geralmente eu vejo ali, se ele está no período de pré-contemplação, contemplação, né? Eu analiso, né, todos aqueles estágios, né, que o paciente passa, e eu já entendo. Eu sei que aquele paciente eu vou levar 1 ano, aquele eu vou levar 6 meses. E muitas vezes eu falo para ele, você está disposto realmente a uma mudança que não é em uma única consulta que eu vou conseguir te trazer isso? Porque eu não trabalho com medicamentos, né? Na nutrição a gente não medica. A gente faz suplementação, a gente usa fitoterápicos, a gente usa nutrientes para melhorar todo o processo. Para muitas vezes dar uma acelerada, porque também muitas vezes o processo ele pode ser lento. Isso pode desanimar. Porque quando o paciente te procura, ele já quer resultado rápido. Exatamente. E eu acho que aí a grande sacada é a gente trabalhar um pouco essa ansiedade do paciente. É mostrar que quando ele faz isso de um jeito certinho, não tem como dar errado. Mas ele vai ter que trabalhar todos esses pilares que a gente está conversando aqui. E o mais importante, sustentar isso. Então, ao invés dele querer um resultado muito rápido, eu tento trabalhar justamente com algo de mostrar para ele que ele às vezes não enxerga. Ele está tomando mais água. Ele incluiu mais vegetais no cardápio. A parte positiva daquele tempo que ele acha que está perdendo, mas não está. Mas que no final ele já está melhorando os hábitos dele. Muitas vezes ele diminuiu a bebida alcoólica. Ele começou a treinar. Mas eu quero treinar 6 vezes na semana. Eu falo, calma. Vamos começar com uma frequência de 2, 3 vezes, você vai conseguir manter? Um passinho de cada vez, né, no caso. Exato. E valorize as suas pequenas conquistas do dia. Porque tem mais uma coisa, todo ser humano tem essa coisa de já querer estar lá. Sim. Sabe, no ápice, sendo que você vai ter uma construção. E muitas vezes a caminhada ela é tão gostosa também, a gente esquece disso. E a hora que você entende que você está funcionando melhor, você está dormindo com mais qualidade, você está mais disposto, você está mais concentrado para suas atividades. Quer dizer, tudo está fluindo melhor, sua libido melhorou, que isso é uma queixa recorrente também. Né? Você tem mais disposição para o dia a dia. A hora que você consegue perceber essas mudanças, não é só o emagrecimento. O emagrecimento vai ser uma consequência de tudo isso que você está mudando no seu comportamento e no seu dia a dia. E aí, a hora que ele entende isso, ele nunca mais te abandona. Você acha que esse entendimento é diretamente relacionado ao grau de instrução? Eu acho que isso está muito relacionado a gente entender o que a gente pode entregar para o nosso paciente. Eu já errei muito na minha conduta nutricional, querendo melhorar tudo. Então vamos treinar, vamos fazer 5 vezes na semana. Não, a partir de agora você vai comer isso, calma. Porque se você também tirar tudo, qual que é o prazer da pessoa naquilo? Exatamente. Não é? Não dá pra então ser assim, radical. eu não posso também tirar tudo. Eu preciso começar a entender o que eu posso mexer, o que ele também está disposto a mudar. Então é uma negociação que a gente tem que fazer com o nosso paciente o tempo inteiro. Sim, eu acho que é um grau de maturidade, como qualquer coisa da nossa vida. Sim. Eu acho que você vai entendendo a sua necessidade e querendo de verdade mudar. E não é o profissional que vai te mudar. Ele pode passar por profissionais maravilhosos. Se ele não estiver pronto para a mudança e se ele realmente não sentir que vai partir dele. Isso daqui é uma... Eu sempre digo, você tem que assumir a sua responsabilidade com você. É uma autorresponsabilidade. Eu acho que o paciente que você fala, vou treinar 5 vezes na semana. Quando você fala para ele treinando devagarzinho, com uns poucos, um dia de cada vez, quando ele começa a ver o resultado, ele começa a se interessar cada vez mais pelo que ele tá fazendo, e vai começando a tomar passos maiores, tipo, muda para 4 dias, muda para 5 dias. Eu acho que isso é muito interessante. É, mesmo porque nós trabalhamos com visual, né? A gente tá ali. A gente olha, 2, 3 meses, não vê mudança nenhuma. Vamos ver essa porcaria, gente. Muito comum, tô me esforçando, nada tá acontecendo. Sim, é muito comum. Se você não faz uso tipo, de alguma droga, por exemplo, ejetáveis, você não tem uma mudança assim tão rápida de... Exato. De tem tão significativa, né? Tem um processo a ser passado até mentalmente, um processo de alimentação. Ele treina desde os 15. Eu gosto muito de treinar. Eu fiquei parado agora porque eu sofri uma lesão. Mas então ele sabe, por mais ser jovem, ele sabe a importância de treinar, de ter... Isso é muito importante. Né, de ter assim, essa rotina do exercício e alimentação, porque ele é celíaco. Então, sabe, juntou uma coisa a outra e aquela paixão de viver, porque ele realmente gosta de viver, né, Vinícius? Graças a Deus. É feliz. Isso é muito importante. Tô vendo pelo sorriso dele. Isso é fundamental. Feliz. Então, eu acho que tudo isso é um conjunto, como você tem falado até agora, né? Sim, exatamente. Eu falo, não existe milagre. Né? Eu acho que é isso. Essa é a receita. É o treino, é a alimentação, é um dia a dia que funciona, é fazer o que ama.
Porque a hora que também você faz um trabalho que te dá prazer, que é gostoso, você vai para o seu trabalho feliz, você vai ter disposição para toda a sua vida fluir de um jeito e com uma energia que vai fazer sentido. Então, o que eu acho também, eu acho que a hora que você mostra, vários pacientes chegam para mim, e aí depois de uma terceira, quarta consulta, a pessoa fala para mim, você sabe que você me motivou a investir numa profissão que eu nunca imaginei que eu poderia hoje trabalhar com isso? Tô largando tudo e vou. Eu fico até com medo. Eu falo, nossa. Aí eu não falei pra você fazer isso, né? Isso é uma responsabilidade muito grande. Não vai trocar o mercado financeiro. Isso acontece muito. Não troca o mercado financeiro pela nutrição, ou pela... Sei lá, recentemente teve uma fono que falou, olha, eu vou trocar porque... eu quero trabalhar com pessoas, eu quero poder realmente ser útil, eu quero servir. Sim. Então, legal, porque, de verdade, eu tô, às vezes, numa profissão que tá me fazendo mal. E aí você vai ter compensações. Você vai ter compensações com bebida, com comida, porque alguma coisa não flui bem. Então, a gente também precisa se conhecer e entender quais são as nossas necessidades para você poder fazer as escolhas que fazem sentido para você. Isso é muito interessante isso que você falou de se conhecer, porque às vezes tem muita pessoa que às vezes nem se conhece direito e já quer sentar na janelinha. Já quer sentar na janelinha. Já quer que o corpo seja transformado, né? E acho que aí traz a frustração. Eu né? acho. A nutrição gentil, ela é mais ou menos isso? O que é? Já explica pra gente. É isso mesmo. Eu sempre também digo que a nutrição gentil, ela entrou na minha vida porque eu trabalhava com nutrição, estava sempre em eventos com as minhas amigas e não gostava daquela coisa de ter que fazer o outro fazer algo que ele não está pronto para fazer. E ter que julgar. Então, várias vezes os pacientes falavam, poxa, mas eu fui no endócrino tal e a pessoa acabou comigo na consulta. E a pessoa falou que se eu não fizer isso agora, eu não vou ter resultado. E eu até acho que isso pode funcionar assim. Mas por quanto tempo? Eu não sou contra o medicamento. Sim, eu acho que ele pode ser muito importante, ele ajuda bastante. Claro. Mas é importante que o paciente saiba que isso vai ser por um período específico. Perfeito. Tem prazo. Ele vai mudar o comportamento? Ele vai mudar o que ele precisa mudar de verdade para ele continuar colhendo e tendo benefícios? Sim. Então, a nutrição gentil vem justamente para mostrar que nada precisa ser de um jeito onde você não vai conseguir manter, não tem que ser restritivo. Até porque a gente sabe que dietas restritivas geram compulsão alimentar. E isso é um fato. E o que eu quero com a nutrição gentil é mostrar que você pode fazer escolhas saudáveis e que você pode construir um futuro saudável. Não tirando tudo que te dá prazer. Eu, por exemplo, não faço dieta. E eu mantenho o meu peso aos 45 anos. Você não faz dieta, por exemplo? Você come de tudo? Ou você... Eu como de tudo e ainda tomo meu vinho feliz da vida. As minhas pacientes, quando ouvem isso, ficam bravas comigo. Mas por quê? Porque eu tento ter qualidade de sono. Eu gerencio o meu estresse. Eu sempre falo, eu vou me preocupar com o que realmente eu preciso me preocupar. O que não está no meu controle, eu não vou me preocupar mais. Perfeito, mas isso, acho que a maturidade me trouxe hoje uma tranquilidade para lidar com isso. Lógico que eu fico nervosa também, fico brava, tá? É normal, também sou um ser humano. Mas eu tento gerenciar isso de um jeito que não atrapalhe. E em relação à alimentação, eu tento comer de tudo, mas em quantidades pequenas. Eu nunca vou exagerar muito a nada. Mas eu treino bastante também, principalmente musculação, que hoje é algo que eu venho também trabalhando com os meus pacientes. Vamos fazer aeróbio, sim, mas vamos também trabalhar a musculação, que é no músculo, é melhorando toda a parte muscular, porque o músculo, metabolicamente, é o tecido mais ativo, que gasta mais energia, que vai fazer uma grande diferença, principalmente para as mulheres. Incrível. E hoje o que a gente sabe é que a gente está perdendo muita massa muscular, e ao invés da gente ficar 1 hora na esteira, ficando com o corpo mais flácido e fazendo contagem de calorias, a gente deveria estar investindo mais na musculação. Mas eu não gosto, porque é monótono. A gente não tem que fazer o que a gente também só gosta. Nossa, aqui ninguém é criança, né? A gente acabou de escutar não isso, é? Nós acabamos de falar sobre isso. Eu acho que, assim, quem está aderindo, quem está mergulhado mesmo ali na saúde e convive todo dia com isso e leva a saúde a sério, é exatamente isso aí. É um mantra, como a gente fala, né? Não é só o que gosta que tem que se fazer, é o que precisa. É o que precisa. Nosso organismo precisa e a gente dá o controle para ele. A gente que dá o comando. E é como você falou, acaba virando um hábito depois. Aí você não para mais. Aí você não para. Porque a hora que virou hábito, é muito difícil você tomar 2 litros de água e agora você começar a tomar 1. Sim. É muito difícil agora, você que treinou a vida inteira, deixar de treinar. Pode até acontecer. E quando acontece é horrível o que você está falando. Né? Eu tive que ficar 1 mês e meio, por causa que eu tive uma lesão aqui no peitoral fazendo supino. E aí, esse 1 mês e meio foi a pior coisa que aconteceu na minha vida.
Pra quem tem o hábito, é impressionante. Eu não consegui ir na academia, tipo Mexe, assim, eu fiquei triste, eu fiquei deprimido. Você fica. No momento, não digo que eu fiquei com depressão, mas foi um momento depressivo. Ele ligava pra mim e falava, mãe, eu não tô com depressão, mas eu tô depressivo, sabe assim? Eu não vou na academia, não posso sair, não posso fazer nada em relação à atividade física. Eu tô deprê. Eu tô aqui em casa fazendo nada. Porque você vai interferir em produção de neurotransmissor, que tudo que realmente dá a sensação de bem-estar. Exatamente, você começa o exercício, a hora que você termina, você é uma outra pessoa. Sim, inclusive em relação à memória, à concentração nas suas atividades, você pode perceber que você performa muito melhor pós-treino. Você está muito mais conectado. Então, por quê? Porque você tem todo um funcionamento, né, do teu corpo. É diferente. O corpo não nasceu para ficar parado. Então, eu acho que a hora que você constrói isso com o seu paciente, ele entende realmente dessa importância dele fazer algo que faz uma grande diferença para a vida dele e coloca isso em prática, não tem como ele voltar, não tem como retroceder, né? Ah, legal. Você falou do seu livro, né? O que tem no prato do seu filho. Isso. É um livro. Eu tenho 2 livros. Você tem 2 livros, né? Que você falou que vai no... Isso. Qual que é o primeiro? Desculpa. O que tem no prato do seu filho foi meu primeiro livro. Foi seu primeiro. O meu primeiro livro, ele retrata casinhos clínicos que acontecem na infância. Então, o meu filho está com sobrepeso, o que eu faço? Então, assim, a realidade das famílias em geral. O meu filho está com constipação intestinal, o que eu faço? Meu filho virou vegetariano. Meu filho só come macarrão. Exatamente. Tem tanta criança que come miojo, né? Muito. E o que eu tenho falado hoje, os pais hoje viraram reféns dos filhos. Então, uma grande negociação que a gente tem hoje no consultório é com a mãe. Que muitas vezes, a hora que eu estou entrevistando a mãe, eu olho, eu falo, o que o seu filho come? E ela olha para a babá. Porque nem ela sabe o que o filho come, né? Nossa. E aí, a grande questão é, mas eu estou dando pene para ele com manteiga porque é o que ele aceita. Eu falei, até quando você vai ficar dando pene e virando refém? Porque a criança, ela é muito inteligente. Sim. Então, muitas vezes a criança vai manipular os pais do jeito que eles querem. E para os pais, às vezes, dar a mamadeira, já que ele não consumiu a refeição, ou fazer o pene... Tá tudo bem, porque na visão da mãe, pelo menos ele tá comendo aquilo. Só que a gente tem que entender que a gente precisa nutrir a criança. A gente tem que melhorar o repertório das nossas crianças. Uma coisa que eu sempre combinei na minha casa é que as crianças iam comer tudo que eu como. Se eu estiver em qualquer lugar do mundo, se eu estiver em qualquer hotel, a minha filha vai comer exatamente o que tem no hotel. Eu não vou pedir para preparar nada que seja diferente. Tá certíssima fazendo isso. E o que aconteceu com isso? Eu não virei refém de criança. Então, assim, o almoço está servido e é isso que tem agora. Quer, é o que tem. Não quer, você não vai comer. Mas também você só vai agora comer na próxima refeição. Em nenhum momento eu vou sair com um copo de leite e achocolatado para dar conta de muitas vezes o que a criança está querendo e vai te fazer de refém. Sim. Porque a partir do momento que a criança não comeu a comidinha da casa, a comidinha trivial do dia a dia, e o pai substitui por uma mamadeira ou um copo de achocolatado, ela vai entender que ela consegue isso todas as vezes e não vai comer o que ela precisa comer. E aí a gente vai entrar no quadro dessas crianças hoje com problemas em relação à alimentação. Problemas endócrinos. Muito graves, né? Crianças hoje com várias alterações, neofobia alimentar, com dificuldade em todo o processo mastigatório, com dificuldade na fala, porque os pais facilitaram. Então hoje a ideia é, vamos dar o alimento, a comidinha que ele quer, né? Da casa para a criança. Qual que é a diferença que eu vou perguntar para vocês aqui em relação à alimentação do adulto para a alimentação da criança? Não existe isso. Existe. A não ser que seja uma criança que não tenha dente. Exato. Recém-nascido. A gente já trabalha com consistências. Hoje não existe mais a papinha. Hoje a gente trabalha com alimento. Verdade. Então eu faço o purezinho de abóbora, eu faço o feijãozinho e vou pegar um garfo, né, para amassar, vou dar a proteína picadinha e vou fazer ali mais alguma combinação com todos os grupos alimentares importantes para o desenvolvimento infantil. Sendo que a criança precisa entender e trabalhar o paladar e não dar uma coisa toda misturada que nem você sabe o que a criança gosta. E uma hora ela vai enjoar de tudo aquilo. Aquela papinha da né? Nestlé, por exemplo, né? Que tem aquela coisa que é tudo junto, né? Aquilo ali a gente não sabe nem o que, que eles estavam comendo na época. Eu comia muito. Não, você gostava de comida. O Vinícius era muito interessante. Ele tinha muita constipação, né? Quando criança. E sabe o tamarine? Sim, mas tamarine. Mas a pasta. Sim, a pastinha. Ele gostava até do tamarine. Ele sempre comeu muito bem. Eu fiz a alimentação materna exclusiva durante 6 meses. Excelente. E depois eu comecei a dar as frutinhas e tudo mais. Começou a introdução alimentar. Introduzir. Mas ele sempre teve um paladar bom.
para comer, aceitava com todo tipo de comida. Nada passava para ele, porque eu fazia isso inconsciente. Lógico, algumas coisas eu fazia para ele mesmo, mas a maioria das coisas, eu e o pai, a gente estava ali, comia aquilo, dá para ele. Amassar um pouquinho, que era costume, mas dá para ele. Então ele foi crescendo aquela coisa. Isso é perfeito. Minha mãe e meu pai estavam ali comendo, eu vou comer também. Você está estimulando o paladar, você está dando um repertório para a criança ter acesso a novos sabores, a novos alimentos. E eu acho que uma coisa também que a gente tem conversado muito com os pais no consultório não é ofertar uma vez. Se você dá, de repente, a cenoura cozida e a criança não gosta, faz o purê de cenoura, faz o bolo de cenoura, faz o soufflé de cenoura. Você vai fazendo preparações diferentes para você estimular esse paladar, porque assim, hoje você não gosta, amanhã você passa a gostar. O paladar vai mudando. Sim, e o paladar, eu não posso deixar de falar aqui, o paladar ele começa a ser formado na barriga da mãe. Que incrível. Que legal. Então, hoje tem vários estudos mostrando que a mãe, ela também tem esse papel que é tão importante na formação do paladar do bebê. Então, vamos supor, o que a mãe come impacta vai paladar. no paladar. Se eu como muito também. Doce, ela vai querer doce. Ela vai ter um sabor, ela vai estar mais suscetível a sabores adocicados. Olha, que incrível. E isso aí, é muito importante, por isso gente. que é fundamental um equilíbrio também na gestação. Porque essa mãe vai começar já nessa formação desde então. Durante a amamentação também. Porque tudo que a mãe come vai para o leite materno. Tem influência, por exemplo, da mãe, quanto mais ela come durante a gestação, tem influência no bebê? Tem. Ele vai virar tipo pig, esse tipo de coisa? Porque você já está definindo o número de células gordurosas do bebê. Né? Então a gente chama isso, você vai ter aí um aumento. Por isso que a gente fala tanto da predisposição genética, né? Da criança. Então, claro que a gente sabe que hoje a genética, ela é importante, obviamente, mas o estilo de vida é que vai fazer com que realmente isso aconteça. Então, se é uma família que tem um estilo de vida saudável, ela pode ter uma genética suscetível, mas ela pode vir a não desenvolver. Mas é claro que você já está fazendo ali um número de células, você já está definindo o número de células gordurosas do seu bebê, de adipócitos, sendo formados ali. Se esse adipócito vai inchar ou não, vai depender do estilo de vida, mas ele já está ali. Entendi. Então, ele a já chance existe, né? É grande ali, né? De pelo menos 30% dessa criança vir a ter sobrepeso e obesidade. Mitch, a gente tem perguntinhas? Vamos ver aqui na nossa TV? O pessoal manda pra gente, porque a gente... acabei de ter um bebê. Alguma dica para esta fase de pós-parto, Maria Ângela? Muito. Primeira coisa, Maria Ângela precisa se cuidar. Prestar atenção principalmente no consumo de micronutrientes, vitaminas, minerais, fibras. Justamente porque a mãe precisa desses nutrientes ainda para evitar uma queda de cabelo, para evitar sinais e sintomas que não são tão legais nessa fase de pós-parto, porque a mãe também está aceitando o novo corpo. E quanto antes ela voltar para o peso, quanto antes ela tiver uma pele com mais qualidade, por isso que a gente dá proteína, a gente dá colágeno em concentrações aqui bem legais para a mãe, para justamente ela já ver resultados para o corpo dela. E lembrando que se ela está amamentando, todos esses nutrientes vão via leite materno para o bebê. Então, ela continua nutrindo o bebê e o processo de formação cerebral ainda está acontecendo. E é o nosso maior momento de neuroplasticidade. Então, a gente precisa fazer com que essa criança receba nutrientes como o DHA, que é um tipo de ômega 3 fundamental, que está muito presente principalmente no cérebro. A gente só vai conseguir suprir a necessidade via alimentação e via suplementação. E eu preciso também falar de um outro nutriente essencial, que é a fosfatidilcolina. Fosfatidilcolina. Então, a colina, ela está presente na gema do ovo, mas a gente também faz suplementação de fosfatidilcolina, que vai ajudar em toda a formação cerebral do bebê que continua. Incrível. Então, a mãe pode suplementar o ômega 3, né? Que tem o EPA, DHA. E também a fosfatidilcolina, nós podemos suplementar. Para continuar desenvolvendo o cérebro do bebê. E o mais importante, fazendo com que também ela tenha sinais e sintomas mais tênues, mais a menos, justamente porque essa mãe também precisa voltar para a sua realidade e se sentir bem. Porque eu acho que o pós-parto é uma fase muito difícil na vida da mulher. A hora que ela sai ali do parto, toda a atenção vai se voltar para o bebê. E muitas vezes o obstetra não fala da importância dessa suplementação. E a mulher fica sem fazer a suplementação durante esses 6 meses. E aí com queda de cabelo, fraca, sem dormir, triste.
E aí esse acolhimento é fundamental. Muitas vezes a gente vê não falando sobre o puérpero, né? Tipo, não se fala sobre isso. Não se fala. Por exemplo, durante a gestação tem a entrada do ácido fólico, do sulfato ferroso, às vezes, Exato. mais das vezes, mas depois não acabou. Aí Nasceu, o foco... O máximo é só 6 meses de Exato. leite exclusivo, depois você pode entrar em introdução alimentar, e é isso. Exato. Eu vou interferir de forma significativa em relação a micronutrientes, se eu conseguir garantir que a mãe receba tudo isso nessa fase de pós-parto. Porque esses nutrientes, eles raramente virão só via alimentação. Então, por isso que eu preciso garantir. Porque hoje, se a gente for pensar em DHA, a nossa melhor fonte seriam os peixes. Mas a gente tem que pensar que nós estamos no Brasil e esses peixes nem sempre são de água gelada, profunda, consomem fitoplâncton para produzir realmente DHA. Óleo. E você tem uma dosagem? Assim, hoje eu dou pelo menos, como é um produto, infelizmente, caro, né? Caro. Pensando do ponto de vista financeiro, não é uma coisa muito barata, ainda mais quando a gente coloca a fosfatidilcolina também. Pelo menos 500 miligramas dia de DHA seria importante. Tá? O EPA vai ter uma ação que vai trabalhar principalmente processo inflamatório. Então, o EPA também seria muito interessante. Fazer um blend de DHA com EPA. Né? Se puder usar 1 grama, seria bem interessante. Tem algum que seja mais barato, assim, para o público comprar? Vitaminas do complexo B, que vão ser fundamentais também, porque o complexo B ele é muito importante, vitamina B6, vitamina B12, o próprio ácido fólico, que aí eu preciso falar. O ácido fólico é a forma sintética, o mais importante seria o metilfolato, que é a forma ativa do ácido fólico. Essa mulher não precisa de enzima para fazer conversão, então ele vai ser mais biodisponível e eu posso trabalhar com uma dose menor. Então, hoje, o ácido fólico, na verdade, o metilfolato seria muito importante. Caprichar no folato, que está presente principalmente nas folhas verdes escuras. Você falou da degradação da enzima. Tem alguma coisa a ver em relação a galera falar que toma um ácido fólico junto com alguma coisa cítrica devido a isso? Na verdade, seria o ferro, né? O ferro para absorver melhorar. Porque para eu, na verdade, absorver o ferro, a vitamina C, ela vai ajudar. Mas no ferro não M, né? Geralmente, quando a gente dá suplementação, a gente já dá numa forma que ela é mais... Eu dou, geralmente, eu gosto de fazer quelato, né? Que ele já está mais biodisponível para paciente, ao invés de dar um ferro que não é tão biodisponível, a gente dá na forma de quelato, porque aí ele já vai passar pela barreira ali, sendo absorvido da forma que a gente quer. A gente faz combinações, sim, com vitamina C, de ferro não M. Então, por exemplo, comer um feijãozinho e precisa de ferro, a gente coloca ali uma frutinha, uma laranja, um limãozinho espremido para melhorar essa biodisponibilidade. Se ela, de repente, não come carne, se ela é vegetariana, a gente precisa trabalhar, sim, com esses pontos para melhorar, porque, assim, a anemia ferropriva na gestação também é comum. É muito comum, certeza, né? Por volta da 20ª semana, ela já tem uma queda ali significativa de ferro. E se a gente não cuida, essa mãe realmente entra nesse estado, o que não é interessante. Até porque ela também, eu falo, esses de 9 a 12 quilos, que ela vai ganhar a gestação inteira, ela tem aí, né, isso é peso de placenta, líquido amniótico, volume de mamas, volume sanguíneo. Então, por isso que eu preciso dar conta dessa demanda de ferro também, que vai ser fundamental para deixar essa mãe num estado mais de alerta e se sentindo bem na gestação, que é importante, né? Próxima pergunta, tem aí? É verdade que a alimentação ajuda na fertilidade da mulher? Muito. Soraya? Muito. Hoje eu diria que a nutrição é muito poderosa. Se a gente soubesse o quanto a nutrição é poderosa, a gente daria mais valor para ela. Né? Mas você sabe, Elaine, que de um tempo para cá, a nutrição tem tido crescido seu valor, muito, né? Tem crescido muito. Hoje em dia eu não vejo um médico no consultório se não tem uma nutricionista do lado. Seja um ortopedista, seja um nutrólogo, seja um cardio. Tudo está ligado com a nutrição. Porque a nutrição, o alimento é o nosso melhor remédio. E todo mundo já está consciente. Já falava isso, né? Parece clichê, mas é bem isso mesmo. E eu acho que os médicos foram estudar sobre nutrição. Porque sabe da importância de hoje você orientar. É o que eu falo. A gente precisa mostrar para o nosso paciente que se o básico for bem feito, já está ótimo. Depois eu posso fazer milhares de outras coisas, mas faça o básico bem feito. Se você já fizer o básico bem feitinho, tá lindo. Então, assim, nutrição melhora a fertilidade muito. A gente pega casos que a gente pede antimileriano, né, o exame da paciente, e aí, sei lá, no início que ela quer engravidar, a reserva ovariana dela. E aí a gente trabalha 3, 4 meses e a gente melhora muito.
Dá para melhorar no exame? Melhorar no exame. A gente vê essa paciente ter um resultado positivo depois, né? Incrível. E no homem, no esperma? No homem também, dependendo do caso. Se a gente consegue já fazer esse trabalho com micronutriente, melhorando também, porque vamos lá, eu tenho que deixar isso claro. A suplementação é uma aliada na conduta que a gente faz. Mas se não melhorar a alimentação, complica. Então, ele também precisa pensar no que ele vai colocar no prato dele. Eu acho que o maior autocuidado que você pode ter é escolher o que você vai comer. Porque isso daqui é a nossa máquina, isso daqui é a nossa casa. A gente, muitas vezes, deixa de comer o que a gente precisa comer, né? Por conta de um trabalho que te consome. Eu tenho pacientes que almoçam em frente ao computador. Até quando que ele vai fazer isso? Né? Comendo qualquer coisa rápida porque ele vai ter uma reunião. Então, enquanto você está negligenciando a sua saúde, a situação uma hora vai apertar, essa conta vai chegar. Então, você tem que saber o que você quer. Trabalhe, mas trabalhe de um jeito que você tenha tempo para se alimentar. Então, a hora que a gente pega o paciente nessa condição, e hoje eu vou dizer que a gente está vivendo um momento de pessoas inférteis, né? Porque as pessoas estão tendo filho mais tarde. Elas já estão engravidando mais tarde. Essa qualidade já está diferente. A mulher, ela tem um prazo, né? Claro. Diferente do homem, ela tem um prazo. Então, a gente precisa cuidar muito da alimentação, porque é a alimentação que vai garantir que esse resultado seja positivo. Você falou da fosfatidilcolina e eu falei do esperma. Eu não sei se eu estou enganada, mas o esperma, eu não sei se é no corpo ou se é no flagelo ali no rabinho. É muito rico em fosfatidilcolina. Eu não sei qual das áreas do espermatozoide que é. Precisaria estudar sobre isso. Mas olha onde eu fui. Eu fui lá na aula de biologia da minha faculdade. Eu sou formada há 15 anos. Olha que incrível. E tem ali no corpo do esperma essa proteína, né? A fosfatidilcolina. É incrível. Tem que até que ver em que porcentagem e tal. Interessantíssimo de saber. Provavelmente ela deve ter em vários pontos do corpo. Na parte cerebral, a gente sabe que isso é muito real, né? Porque a gente tem uma bainha de mielina. Né? Essa bainha faz conexão de neurônio com neurônio. A gente chama isso de fendas pré-sinápticas. Para essa bainha ter toda essa função, ela tem que ser coberta por gordura. Né? Gordura de qualidade. Ácido araquidônico, nosso corpo produz. Os ômegas, né, principalmente o DHA, faz parte, compõe essa bainha. E a colina também está presente ali. E aí, o que a gente muitas vezes fala? Poxa, não come gema do ovo porque é calórica. Então, hoje também a grande briga não é melhor comer um pouco mais de calorias com qualidade nutricional do que comer um alimento que não tem calorias, mas não tem nada de nutrientes? E hoje o que a gente tem percebido é que mais do que tirar alimentos dos nossos pacientes, a gente tem resultado adequando o cardápio com qualidade nutricional e fazendo isso ele consegue emagrecer. Então, mais uma vez, não é só dieta restritiva. Que até trabalhando com dieta restritiva eu posso gerar um metabolismo ruim para o futuro, né? Um basal ruim. E aí depois trabalhar com esse basal vai ser muito mais difícil. E é um paciente que vai viver à base de dieta o tempo inteiro, não é isso? O tempo inteiro, Não vai educar. Não vai educar. Então, ao invés de eu dar isso, não é melhor eu trabalhar esses conceitos? Então, às vezes o paciente já chega com conceitos errados. Mas o ovo engorda. Eu vou só fazer omelete de clara. Meu Deus. Né? Eu só vou comer frango, eu só vou comer batata doce. Eu só vou comer fruta. Né? Eu só vou comer fruta. Cadê o cardápio colorido e variado que a gente precisa ter? Para justamente nutrir todas as nossas células e tornar o nosso corpo mais eficiente também para essa queima de gordura. E até para esse preparo aí que ela perguntou, né? Exato. Esse momento da mulher ou do homem. Outra coisa, eu preciso do cérebro funcionando, eu preciso de nutriente para o cérebro. Eu preciso de pelo menos 330 gramas de carboidrato diariamente para fazer o cérebro funcionar. Se você não tiver carboidrato, o seu corpo vai tirar isso de algum lugar, ele vai quebrar massa muscular para poder fazer isso acontecer. A gente chama isso de gliconeogênese. Então, veja, eu preciso de todos esses nutrientes. Então, vai lá, come seu ovinho feliz da vida, com a sua geminha, maravilhoso, com bom carboidrato, né? Não vamos comer carboidrato refinado a vida inteira. Sim, claro. Né? Pacientes com problema em relação a glúten, a lactose, a gente vai ter cuidados extras aí nesse caso. Mas assim, de verdade, faça escolhas assertivas. Como um bom carboidrato, não tira o carboidrato, porque não é ele que vai te engordar. E vamos parar dessa dicotomia de alimento vilão e mocinho, porque não existe isso. Se você comer com equilíbrio e qualidade, você vai ter os resultados que você precisa. Incrível. Bem legal. Acho que tem mais uma perguntinha aí, se eu não me engano. Vamos ver. O chá de erva doce ajuda na produção de leite materno? Então, existem alguns chazinhos que podem sim ajudar, mas eu não gosto de falar que nenhum alimento é milagroso, né? Existem alguns chazinhos da mamãe que são usados nessa fase, mas eu diria que mais do que o chazinho é ter uma alimentação rica em nutrientes. Ela comer tudo que ela precisa nessa fase para gerar um leite mais saudável. Dormir também vai ser importante para
aumentar a produção de leite. Então, não é uma única coisa, mas sim um conjunto. São vários fatores que funcionam. Elaine, é incrível conversar com você. Além de você ser linda, você é inteligente, obrigada. Poxa, né? Obrigada. Você vê, às vezes as pessoas falam, mulher bonita não tem inteligência. Mas tá aí, você Poxa, é uma delas também que tem. Você também. Essa inteligência e sabe passar para nós, né? A gente ficaria aqui horas, né, Vinícius? Com certeza, porque tá interessante. muito bom e didático. Que bom, fico muito feliz de verdade. Incrível. Para mim é uma honra poder levar a nutrição, poder mudar um pouquinho a qualidade de vida das pessoas. E se elas já fizerem um pouquinho com 3 coisinhas, 3 dicas que a gente dá aqui, já tiver essa mudança, eu já estou muito feliz, porque aí eu cumpri o meu papel. Uma última perguntinha aqui, ó, até que tá... Não sei se você vai passar aqui. Tem aí mais uma perguntinha? Não? O que você pensa da praticidade de hoje na hora de se alimentar? Você já falou que isso, né? Eu acho que isso hoje, a gente tem que aceitar. Hoje eu tô ali para encontrar a solução para o meu paciente. Então, se ele está buscando praticidade, eu estou ali justamente para ajudar nisso. Mas eu sempre vou deixar claro que vai ter um preço. Então, que talvez agora que ele está um pouco mais sobrecarregado, que ele use a praticidade como algo ali para resolver, né, para ser a solução dos problemas momentâneos, mas que depois ele possa buscar fazer o seu melhor. Incrível. Né? E a gente está ali justamente para dar essa ajuda. Mas, quando ele puder colocar isso no dia a dia, de um jeito onde ele vai lá preparar o alimento com os filhos, como eu falei aqui, reunir mais a família à mesa e ter esse cuidado, eu tenho certeza que ele vai se beneficiar muito disso para a vida, que é o que a gente quer, né? E quando a gente vê os nossos filhos, né, se tornando pessoas melhores, crianças saudáveis, crescendo bem, aí que a gente faz mesmo. Com né? certeza. Enquanto só tem a gente ainda tá naquela correria. Exato. Mas na hora que chegam os filhos, a gente fala, não, Tudo a gente muda, tem né? que mudar. Então eu falo que a gestação é um momento de reflexão para essa mudança. Né? Justamente para você já consertar a casa. Então não vamos só comprar o berço, só fazer um enxoval. Exato. Vamos já começar a preparar a despensa da casa, a geladeira, a fruteira, para a gente conseguir fazer com que essa família tenha uma dinâmica mais saudável e que a gente possa estender isso para os nossos filhos também. Não é? Legal. Você quer deixar um recadinho pra gente, pra quem tá assistindo? Olha, eu queria muito agradecer a oportunidade de vir aqui falar de um tema que realmente, como eu disse, a nutrição é muito poderosa e que isso possa impactar de forma positiva a saúde da sua família. Muito bom. Eu acho que é isso. Qual que são as suas redes sociais? É doutora DRA Elaine Pádua. Tá. Eu acho que agora é a única que eu tenho, que eu tô mais frequente ali. Tá ótimo. Aí quem quiser também me acompanhar, eu tenho uma coluna há 7 anos na revista Pais e Filhos, eu sou embaixadora e colunista, falo muito também sobre nutrição lá, e também agora a coluna do UOL de maternidade, vem com muita novidade para as mamães. Ótimo. Muito Parabéns bom. por todos esses trabalhos. Muito Vinícius, obrigada. Gostou? Não, foi eu amei. ótimo. Que bom. Eu Aprendi adorei. muito, de uma forma bem didática e bem simples. Assim, acho que todo mundo que assistiu vai poder aprender. Muito. Muito. Não dá pra dormir, viu, gente, nesse episódio. Tem não que dá. assistir. Espero vocês Foi no bem próximo. legal. Eu quero agradecer os nossos parceiros, Celso Portioli, aqui no nosso podcast, no nosso estúdio. Incrível essa estrutura. E também o Instituto Doutora Renata de Nóbrega, não é isso? Também agradecer os nossos parceiros. E aguardo vocês no próximo episódio. Até mais.